Em 2012, o Repórter Senado ganhou um prêmio da CNBB com o programa sobre dependência química e a epidemia do crack, que se alastra pelo Brasil. Se for uma coisa para ficar com medo, até medo de minha própria sombra eu tenho. É o dinheiro que der para arrumar, nós tá pegando. Dame droga é o capeta em forma de substância. Você só para de fumar quando acaba. Você não vê um jogo de futebol que não tem uma propaganda de álcool. Estamos em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, a 25 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Nesta rua, vamos acompanhar o movimento de uma das milhares de cracolândias que existem no Brasil. Aqui, o tráfico de drogas acontece abertamente e sem repressão da polícia. O consumo envolve adultos e crianças, homens e mulheres. Tudo isso bem próximo a um local de prostituição. Este homem se esconde em uma caçamba de lixo para fumar o crack. Este outro troca a camisa, celulares e outros objetos pela droga. Esta menina fuma o crack e parece não se aguentar em pé. E tosse. A droga passa de mão em mão, de boca em boca. É uma madrugada sem lei. Mas o que está por trás de cada trago no cachimbo de crack? Quem são essas pessoas presas pelo vício, pela dependência química? Eu ia de casa de madrugada, voltava no outro dia lá pelas 3 da tarde, toda suja. As mãos da jornalista Carolina, que abraçam o filho Davi de apenas 15 dias, são as mesmas que até pouco tempo seguravam o cachimbo do crack e as garrafas de bebida alcoólica, inclusive durante a gravidez. Carolina é um exemplo de que o crack já está na classe média. Não era só o mendigo que usava crack. Eu falei, não, peraí, então de repente eu posso usar com sucesso. Carolina luta com o corpo e a mente para ficar longe das drogas. Está em constante recuperação e já se internou várias vezes. Ela e outros dependentes químicos tiveram a coragem de se expor e revelar as dificuldades de conviver com esta doença. Eu sabia que ela ia trazer prejuízo, eu sabia os efeitos dela, né? Tudo que ela fazia com a minha pessoa, com o meu, né, com a minha vida, mas mesmo assim eu não conseguia parar, não tinha força para parar. Né? Então a dependência química é quando o indivíduo se expõe a uma substância química que, caso ele pare de usar, ele vai começar a desenvolver uma síndrome de abstinência. Essa forma de falta são sintomas. Pode ser sintomas muito graves, até crises convulsivas em alguns casos, ou uma ansiedade absurda, ou insônia, ou tremores, enfim, vai variar mesmo de droga para droga. Mas antes de se tornarem dependentes, por que eles e milhões de outros brasileiros foram procurar as drogas? Sempre que eu tinha algum problema, eu ia usar para poder amenizar aquela situação. Sempre tive dificuldade de lidar com não, de lidar com frustração, né? E sempre fui imediatista, assim. Ele usa a droga como uma forma de tratamento, entre aspas, para aquela doença. Porque se ele está muito deprimido, ele está apático, sem energia, aí ele vai e usa uma cocaína, que é uma droga euforizante, ele se sente muito bem. Ele fala, nossa, esse é o meu remédio. Porque eu não queria nem sair do quarto, agora eu cheiro cocaína, eu quero sair fazendo tudo. Você tomou para ficar alegre e não ficou. Ai, 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 aí tá ruim. Ou ficou para se acalmar e não se acalmou. Então você está começando a ser tolerante, você está precisando usar mais, né? E isso é um indicativo da dependência. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostra que 12% dos brasileiros entre 12 e 65 anos são dependentes do álcool. Essa substância causa lesões no fígado, no estômago, no esôfago, no pâncreas e até no cérebro. Os entrevistados que você vê neste programa usaram o álcool como a primeira droga. E todos chegaram ao crack. A gente compra no supermercado, compra em posto de gasolina. E não era tão mal visto, assim. Eu trabalho muito com o conceito de cultura aditiva. Até parece que a gente valoriza um certo consumo. A gente fala que você merece uma cerveja. Isso é terrível, porque é um valor social.
Um projeto de lei aprovado em 2010 pelo Senado impedia que o trabalhador alcoolista fosse demitido por conta de sua doença, caso ele aceitasse iniciar um tratamento. Mas a matéria foi arquivada na Câmara. Apesar disso, a Justiça do Trabalho entende que nenhum dependente químico pode ser demitido por conta da doença. Deve ser afastado para tratamento pelo INSS. Aquela mesma sociedade que nos incentivou a beber é aquela que nos condena. O senador Wellington Dias, que presidiu uma subcomissão no Senado sobre o crack e outras drogas, apresentou um projeto de lei para restringir a propaganda de bebidas alcoólicas. Se o álcool é uma droga, então como permitir propaganda? Como permitir a comercialização em eventos públicos? Como permitir, portanto, a indução à bebida? Por que álcool é tão bom na mídia? Por que está relacionado a sexo? Por que está relacionado a diversão? Por que está relacionado a tudo? A futebol, a carnaval? Eu passava o dia em casa, mas a madrugada era inteira na rua. Era que nem um zumbi mesmo. E se deu o primeiro trago, já era. Se você tem R$1.000 no bolso, você vai gastar. Se você é pobre, tem só o dinheiro do teu salário para pagar teu aluguel, aquilo ali, tá, tu vai gastar tudo. Ia tudo para droga, faltava até comida às vezes em casa, né? Então, Roubou também? Roubei. Eu cheguei a perder 30 quilos, tipo assim, qualquer ferida que me dava, qualquer arranhãozinho virava uma ferida que não sarava. Quanto é que custa uma pedra de crack? R$10 uma pedra, R$5 você compra uma pedra. Essa é a pedra no caminho de milhares de brasileiros e que está tirando a vida de muitos deles. Por essa pedrinha, o crack, muitas pessoas se prostituem, roubam, matam, destroem suas famílias e suas próprias vidas. Mas o que é essa droga que se tornou uma epidemia no país? O perito criminal federal Adriano Maldaner explica. O crack é a pasta base da cocaína transformada quimicamente em pedras, com adição de sais e outras substâncias. É a cocaína para ser fumada. E usada assim, tem o efeito mais forte, mais rápido e mais devastador. É isso que acontece com o crack. Na hora que ele aquece, ele vira líquido, depois ele vira um gás e é aspirado. Faz com que chegue muito rapidamente à corrente sanguínea e, portanto, ao cérebro, que é o local de ação de uma droga de abuso, né? Quando o crack chega ao cérebro, acontece uma descarga rápida de dopamina, um neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e motivação. Só que, estimulada pela droga, essa descarga é prejudicial à saúde. Os médicos afirmam que, por ser derivado da cocaína, o crack pode causar alterações cerebrais graves, arritmias e paradas cardíacas, e levar o usuário à morte. Por viciar mais rápido, é o produto mais oferecido pelos traficantes. O crack é eliminado do organismo muito rápido, por isso que a pessoa está sempre usando. Qualquer quantidade de crack, que possa ser de 1 grama a 1 quilo, você só para de fumar quando acaba. Este grupo de dependentes que mora embaixo das marquises de um setor comercial em Brasília nos revelou os efeitos da droga. Entrando já há 2 anos nessa maldição aí, desse crack aí, que isso daí não é coisa de Deus não, coisa que veio para desgraçar com todo mundo mesmo. Por causa que cada dia que passa você vê mais uma pessoa diferente, 2, 3. Às vezes dá uma dor aqui nas carnes dos peitos, mas dá para levar. Na hora que a gente fuma, tá tudo bem. Na hora que acaba, bate a depressão. Entre as muitas propostas em discussão sobre o novo Código Penal estão mudanças para garantir o direito das minorias. Eu sofri discriminação por homofobia, entendeu? E por ser negro. A violência ocorreu há 2 anos, mas a angústia acompanha Luiz Santos desde então. Ele e o companheiro foram agredidos por policiais militares durante a parada gay de Taguatinga. Passou a viatura e veio até a mim, meu companheiro, já nos agredindo, entendeu? Dizendo se as 2 bichinhas, uma tá com o ciúminho do outro e dando de bofetada na minha cara e dando bofetada no meu companheiro de cacetete. Crime que permanece impune. Eu fui agredida pela polícia militar e pela polícia civil, cara, entendeu? O drama de Luiz não é fato isolado.
Milhares de homossexuais e negros sofrem preconceito e agressões físicas e psicológicas no Brasil. Os índices são alarmantes. A gente tem aí os dados do Grupo Gay da Bahia, né, que informa que todos os dias a gente tem um homossexual, a gente tem uma travesti, uma lésbica sendo assassinado no Brasil. A morte que não é noticiada, ela acaba não contando no relatório, né, mas a gente tem mais de 278 pessoas assassinadas LGBT sendo mortos, né, por ano no Brasil. Segundo os relatórios do GGB, isso coloca o Brasil no ranking de países com maior índice de homofobia no mundo. O Mapa da Violência 2011, Jovens do Brasil, do governo federal, revela que 26 mil jovens foram vítimas de homicídio em 2010. 74% deles eram negros. Em verdade, muito pouca gente foi punida pelo racismo no Brasil. Apesar de, desde a Constituição de 88, o racismo ter sido considerado crime no Brasil, o que tem ocorrido é uma desqualificação deste crime, principalmente feito nas delegacias de polícia, às vezes não chegam nem mesmo à justiça e desqualificam para o crime considerado de injúria racial ou difamação, que é praticamente impune no Brasil. O Brasil é um país continental. A diversidade da população brasileira traz desigualdades sociais que podem resultar em preconceito contra minorias, sentimento que muitas vezes estimula crimes cruéis. O projeto do novo Código Penal insere em seus artigos uma importância aos direitos humanos que não existe na atual legislação. Mudança que pode ajudar a melhorar o dia a dia de milhões de brasileiros. Evidentemente que um tipo penal, repudiando essas práticas odiosas, fará com que haja uma prevenção, haja um conhecimento da população que esse tipo de conduta não é mais tolerada. Caso se torne lei, o novo Código Penal vai considerar crime atos discriminatórios contra negros, homossexuais, fiéis de qualquer religião, mulheres e pessoas das diferentes regiões brasileiras, entre outros. Entre as ações puníveis estão impedir a nomeação em cargo público, negar emprego em empresa privada ou demitir tendo como causa o preconceito, impedir acesso ou exigir uso diferenciado em transporte público, proibir o ingresso em instituição de ensino e recusar o acesso em qualquer estabelecimento comercial. Além disso, o preconceito será considerado agravante de pena para crimes como homicídio e lesão corporal. Os índios também terão seus direitos garantidos. O desrespeito aos ritos indígenas e a oferta nas aldeias de bebidas ou substâncias que criem dependência serão criminalizados. Além disso, os crimes cometidos nas tribos segundo seus costumes e tradições não serão punidos ou terão pena reduzida. Isso realmente acho que dá mais liberdade para que as comunidades, para que os povos possam praticar os seus ritos, né, com mais segurança, com mais liberdade. Para a comissão de juristas que elaborou o projeto, garantir os direitos das minorias reforça a democracia brasileira e reduz a desigualdade. É importante que um código novo, um código que quer ser aproximativo, que quer ser integrativo, que reúna todas as pessoas da sociedade e que respeita todas essas pessoas, é importante que este código preste atenção nessas minorias discriminadas. A escalada de mortes no trânsito no Brasil e a polêmica em torno da lei seca também foram debatidos no Repórter Senado. Beber, dirigir, provocar acidentes. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, a ingestão de qualquer quantidade de álcool aumenta o risco de envolvimento em acidentes, até para pedestres. O álcool afeta a visão e os reflexos, diminui a capacidade de discernimento, a prudência e influencia em outros comportamentos de alto risco, como o excesso de velocidade e o não uso do cinto de segurança. O acidente de trânsito, ele não pode ser visto como uma banalidade ou como uma fatalidade. Ele não pode ser naturalizado. Então, é uma violência no trânsito. E ele é prevenível e ele é evitável. Um copo de chopp já tem efeito. Não é que o cara vai tomar um copo de chopp e vai sair batendo no carro, não é isso. Mas ele já tem um efeito. Ele já muda a atenção, ele já restringe o campo visual,
Tá? Então você tem problemas de atenção, de lapsos na maneira de passar marcha, de conferir o retrovisor. Nos países ricos, cerca de 20% dos condutores mortos em acidentes rodoviários apresentaram uma concentração de álcool no sangue superior aos limites autorizados pelas leis locais. Nos países de baixa e média renda, os percentuais são assustadores, chegam a 69%. Hoje, principalmente os acidentes mais graves, aqueles em que as pessoas ficam mais feridas, a gente ainda percebe, na grande maioria, a influência do álcool, da bebida alcoólica. No Brasil, dirigir sob o efeito de álcool é considerado crime. O assunto vem sendo debatido intensamente no país há alguns anos, principalmente depois que entrou em vigor a Lei Seca, em junho de 2008. Apesar do sucesso inicial, a Lei Seca logo começou a ser passada para trás pelos motoristas. Parados em blitz, eles começaram a se negar a soprar o bafômetro, legalmente, porque no Brasil ninguém é obrigado a fazer nada que possa ser usado como uma prova contra si mesmo. Para este advogado e professor de direito penal, a lei foi mal redigida. Vocês noticiam alguma coisa e aí se começa a fazer um debate acalorado sobre certas questões, e a legislação que é feita nesse tipo de ambiente geralmente é uma legislação que tramita muito rapidamente e às vezes não convida a uma reflexão mais profunda. Mas deixar de soprar o bafômetro não livra o motorista de punição. O simples fato da pessoa se recusar a soprar, a submeter ao etilômetro, ao bafômetro, isso gerará uma notificação, uma multa, com valor de 900, quase R$1.000, e mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No Senado, um projeto reúne várias propostas que buscam fortalecer a Lei Seca por meio de mudanças no Código de Trânsito brasileiro. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Nós estabelecemos outras provas para além do bafômetro, como o vídeo, como a imagem, para que a autoridade policial não ficasse limitada apenas ao bafômetro. Aqui no Senado, nós estabelecemos a tolerância zero. E a Câmara estabeleceu uma régua mínima de 0,6 decigramas de álcool no sangue. Outra proposta busca endurecer a punição para quem dirige alcoolizado. Esta foi sugerida pelo grupo de juristas que preparou, a pedido do Senado, um anteprojeto de reforma do Código Penal. A pena, prisão de 6 meses a 3 anos. O que nós criamos hoje? Um crime de dirigir visivelmente embriagado, aí não precisa quantificação nenhuma. Basta as provas testemunhais, provas, filmagens, fotografias e o exame clínico. Nós temos o judiciário inteirinho submisso ao... Nós temos, assim, os dados que chegam para a gente é que não passa de 3% as pessoas que são punidas, e mesmo assim vai ser esta base. A regulamentação da velocidade busca oferecer mais segurança aos usuários, mas os ciclistas acham que os limites deveriam baixar. As cidades brasileiras têm limites altíssimos de velocidade, o que por si já inibe que a pessoa tanto pedale quanto caminhe. Então a gente precisa mudar o contexto da cidade, essa cultura muito ainda voltada para o automóvel e pensar realmente nas pessoas que querem caminhar, que querem pedalar, realmente deixar o carro em casa. Ainda tem muita gente que não respeita o ciclista. Pressa, estresse, competitividade, reflexos de um elemento mais sutil do que o álcool e a velocidade e que também contribui para os acidentes de trânsito. É o comportamento das pessoas. A maioria dos motoristas não tem paciência. Motoristas, ciclistas, pedestres, todos reclamam e são também alvo de reclamações. Mas é a atitude dos motociclistas no trânsito a campeã de críticas por parte da população. Eu vejo muito motoqueiro andando nas calçadas, atravessando perto de parada de ônibus, subindo locais que não deveriam subir. Ixi, os motoqueiros é problema, viu? É problema sério.
boa política de segurança no trânsito é a boa política que promove a cidadania no trânsito. Veja daqui a pouco a mobilização dos brasileiros durante a Rio+20 e as preciosidades de um patrimônio nacional. A gente volta em instantes.